Estou aqui com o Hélio Beltrão, já conhecido como Dr. Cloroquina, e a doutora Michele Chester, que vai se apresentar para a gente e explicar um pouquinho do que ela está vivendo em relação à hidroxicloroquina. Doutora Michele, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar esse bate-papo. Eu queria que você se apresentasse, explicasse qual é a sua experiência, sua área de atuação. Tá. Eu vou me apresentar, né? Meu nome é Michele, eu sou ginecologista, eu coordeno uma clínica aqui na Zona Norte. Essa clínica é uma clínica que ela é da minha família, né? Essa clínica ela existe desde 1954 e ela foi fundada pelo meu avô, Dr. Mordecai Farber. O nome da clínica a clínica chama Centro Médico Mazei. E a gente, na verdade, a gente já tinha uma equipe bem estabelecida, a gente já tinha secretária, na verdade, as secretárias, né, elas sempre foram muito proativas, os pacientes já tinham um relacionamento muito próximo com a clínica e os profissionais também. E isso acabou facilitando com que esse trabalho fosse realizado nesse tipo de situação. Então, a gente já tinha um relacionamento prévio, os médicos, os pacientes, as secretárias, muito próximo, antes de começar essa pandemia. E isso acabou facilitando muito com que esse trabalho fosse realizado pela nossa equipe. E como que você se aproximou da hidroxicloroquina? Como é que você descobriu isso para a questão do coronavírus? Na verdade, assim, eu como médica, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito persistente. E eu sempre fui muito preocupada. Então, por exemplo, sempre eu fiz residência na Santa Casa de Ginecologia e Obstetrícia, e sempre que eu me deparava com alguma situação que eu não pudesse resolver, eu não conseguia nem dormir. Então, eu sempre tive esse perfil de ir atrás de uma solução para o problema, entendeu? Então, esse é um perfil da minha personalidade, que eu sempre agi dessa forma. Então, por exemplo, se eu precisava de uma UTI para uma paciente oncológica e não tinha disponível, eu ia na UTI, eu conversava com o chefe da UTI até eu conseguir a UTI para a pessoa, entendeu? Eu jamais vou descansar enquanto eu estou vendo que existe alguém doente, alguém com qualquer... alguém em necessidade também, alguém que está evoluindo mal, um caso com piora progressiva, eu não vou ficar parada nessa situação. Então, na verdade, como que isso tudo começou? Isso tudo começou porque eu fui contaminada pelo Covid, tá? Eu fui contaminada e, por sorte, na época que saiu a notícia que o Trump liberou, eu comprei a medicação, né? Eu comprei a medicação na farmácia, assim como muitas pessoas fizeram, mas eu não comprei isso de forma irresponsável. Eu comprei porque eu sabia que eu podia, de repente, ajudar alguém, salvar alguém com aquela medicação. Que, na verdade, na época eu não sabia ainda que ainda era uma medicação eficaz, né? Porém, se existe uma luz no fim do túnel, por que que a gente não vai atrás da luz, né? Então, essa foi a minha ideia na hora que eu comprei a medicação. Passado 2 dias que eu comprei a medicação, eu comecei a desenvolver um quadro grave de Covid. Eu tive febre, eu tive dispneia, eu tive mais de 10 episódios de diarreia, o meu quadro teve um componente gastrointestinal importante, eu tive enterorragia, inclusive. Eu tive contato com 3 casos confirmados, né? Então, eu tive contato direto com 3 pessoas que haviam confirmado previamente. E minha filha também, tem uma filha de 1 ano e meio, tenho 2 filhos, né? Tenho um menino de 4 anos, que é o Benjamin, tenho minha filha de 1 ano e meio, que é a Melissa, e minha filha já estava com um quadro arrastado de tosse persistente e começou a apresentar uma dispneia moderada em casa. Então, na hora que eu estava em casa, estava na quarentena, em isolamento, né, por conta dos sintomas, mas o quadro foi piorando. E quando o quadro foi piorando, eu fui percebendo que se eu não agisse naquele momento, provavelmente a gente ia ter complicações graves, né? Então, não sei se eu estaria viva aqui se eu não tivesse agido naquele momento. E o que eu tinha naquele momento na minha casa? Eu tinha a medicação que eu tinha comprado, que era o Reuquinol. Então, eu falei, olha, foi o que eu pensei, já que eu vou morrer, porque eu tive 5 episódios de enterorragia, eu vou tomar o Reuquinol, né? Então,
Doutora Michele... Relquinol está aqui, né? Então eu vou tomar. Doutora Michele, uma pergunta. E o que aconteceu? Pode falar. Como é que funciona nesse caso com o médico? Nós não sabemos, não sei se o Rodrigo sabe. Se você pode se autorreceitar, como é que funciona essa coisa? Olha, eu acho... Não tem o menor problema, né? Assim, ao meu ver, o Relquinol era um medicamento que ele era liberado anteriormente dessa situação pela Anvisa. Era um medicamento que não precisava nem de receita controlada para comprar. Perfeito. As pessoas compravam sem receita na farmácia. Um medicamento que era amplamente utilizado por pacientes com lúpus cronicamente. Então, logicamente, eu pensei que o Relquinol ele não teria nenhum problema se eu usasse a medicação, porque ele já era uma medicação previamente segura, uma medicação muito antiga. Então, um comprimido de Relquinol, o custo-benefício que eu avaliei naquela situação foi favorável. Então, eu tomei a medicação. E isso tinha quantos dias de sintomas já? 2, 3 dias de sintoma grave? 7 dias. Tá. 7 dias, segundo a investigação completa aí da Prevent Senior, 7 dias a partir do 7º começa a ficar complicado e você tem outras consequências secundárias, que você deveria, segundo o estudo deles, tomar a partir do 2º, 3º. Como era no caso do Tamiflu, para funcionar com H1N1. Mas nessa situação a gente ainda não tinha essas informações, né? Quando verdade. eu tomei a medicação, foi antes de ter todas essas informações. Correto. A informação que a gente tinha, qual que era a informação? Quem está doente, fica em casa e aguarda a melhora. Essa era a informação disponível do momento, né? Exato. Tá, então, continuando. Aí você tomou o remédio e o que aconteceu? Em quanto tempo os sintomas aliviaram? Aí o que aconteceu? Em 3 horas eu não estava mais com a enterorragia. Em 8 horas eu estava 90% melhor. Eu estava com uma mialgia intensa, que eu não conseguia nem levantar da cama, com calafrios, né? Que a gente nota, né? Através do meu estudo, eu identifiquei que a presença de mialgia e calafrios provavelmente é um dos critérios de gravidade do quadro, né? Então, eu estava com a medicação certa na hora certa. Agora, os médicos costumam dizer que existe, e já comprovado, o efeito placebo, né, doutora Michele? Como que ninguém escapa, nem os médicos. Será que não foi aí o evento placebo com você? Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque eu orientei já o tratamento de 2 pacientes, inclusive uma médica, que estava para ser entubada, estava saturando 90%. E depois que ela tomou a medicação, ela não foi mais entubada. Então, eu acho que isso é uma evidência de que não é apenas o efeito placebo, ele pode estar existente, concomitante, com certeza. Tem um fator psicológico. Quando a pessoa toma um medicamento, ela espera melhorar. Então, acho que isso existe. Mas uma pessoa deixar de ser entubada não é efeito placebo apenas. E como é que você ministrou esses remédios? Como exatamente? O que acontece, né? E quando eu percebi que eu senti a eficácia da medicação, eu vi que a medicação, ela age, começa a melhorar os sintomas em 2 horas, e provavelmente o pico de efeito é em 8 horas da medicação, tá? Na verdade, acho que o pico, na verdade, é em 3 horas, desculpa, e a duração do efeito é em 8 horas. Então, começa a agir em 2 horas, tem pico de ação em 3 horas, e ela age por 8 horas, a medicação. Isso eu constatei porque teve uma colega minha que teve Covid confirmado, que teve, inclusive, endocardite viral, e a cada 8 horas que ela tomava, ela voltava a fazer febre. Então, a viremia voltava depois de 8 horas. Por isso que o protocolo de Galtré, no protocolo de Galtré, a administração da medicação para os casos graves é a cada 8 horas, 200 miligramas de 8 em 8 horas, né? Isso eu constatei clinicamente no meu estudo. 200 é metade da dose do comprimido normal, né? Só para esclarecer para o pessoal. Isso. Na verdade, assim, essa questão eu tô falando agora sobre o protocolo de Galtré, mas o protocolo adaptado que eu fiz para tratamento domiciliar, ele tem uma dose reduzida, a dose é menor.
E você mencionou aí, doutora, o seu estudo clínico. Eu queria entender melhor o que você fez em relação a esse estudo. Certo. Na verdade, assim, esse estudo, ele é um estudo que já foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Pérola Byington, tá? E esse estudo, ele trata, na verdade, como que funciona, né? Primeiro, o que eu quero esclarecer, que é muito importante e que é onde o pulo do gato é o seguinte: o diagnóstico é clínico. É uma doença com diagnóstico clínico. E os médicos não têm confiança no próprio diagnóstico. Então, por exemplo, se tem uma pessoa com fonte confirmada positiva e começa a desenvolver sintomas de mialgia e anosmia, você não precisa fazer nenhum teste para confirmar que é COVID, aquilo é COVID, entendeu? Esse é o pulo do gato, na minha opinião. Então, a partir desse princípio, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que se eu levasse a medicação para o paciente e administrasse de forma supervisionada na própria residência através da telemedicina, esse paciente ele não seria mais um foco de transmissão exposto na comunidade. Então, essa foi a minha estratégia. Eu identifiquei casos que foram confirmados por critérios epidemiológicos e clínicos bem específicos, casos moderados com evolução desfavorável. E nesse grupo de pacientes, eu realizei a administração da medicação de forma domiciliar através da telemedicina. E qual o tamanho dessa amostra, doutora? Qual o tamanho dessa amostra? Eu tenho 17 pacientes que fizeram tratamento. Deixa eu só esclarecer uma coisa. Então, nós não estamos falando nem de pronto-socorro, onde... Não, é um tratamento domiciliar. Isso, porque no pronto-socorro, eventualmente, você pode ser encaminhado para fazer uma tomografia, onde aí você tem um diagnóstico clínico mais... Isso, assim, se não existe necessidade, eu sou contra expor a fonte. Então, assim, se a gente não tem necessidade de expor aquele paciente contaminado no elevador, você não contamina o elevador. Se você não tem necessidade de expor o paciente contaminado no metrô, você não contamina o metrô. Você não contamina o hospital. Então, você quebra a cadeia de transmissão. Essa é também, Rodrigo e doutora Michele, a atitude da Prevent Senior, que acompanha por um banco de dados e faz testes remotos, inclusive. Eu não sei como funciona, você bota o celular perto para checar algumas coisas. Agora eu vou contar um segredo para vocês, tá? O segredo é o seguinte: quando eu comecei essa pesquisa, eu abri os meus dados para a comunidade médica. E por que eu fiz isso? Porque eu identifiquei que se eu abrisse os dados e que se algumas pessoas, por mais que ainda não estivesse cientificamente comprovado, iniciassem esse tipo de tratamento, a transmissão ela seria interrompida, de certa forma, entendeu? Então, tudo que eu fiz, eu notifiquei o CREMESP, eu passei esses dados para o Ministério da Saúde, eu abri para a comunidade médica o meu protocolo. O meu protocolo ele foi realizado em conjunto com o professor Nílsio, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, e ele confirmou a segurança do protocolo para uso domiciliar em pacientes sem comorbidades prévias. E aí, quais foram os resultados, então, doutora? Os resultados, assim, a gente está finalizando aqui a análise estatística, né? Porque eu quero divulgar resultados cientificamente comprovados, por mais que eu acredite na eficácia da medicação e por mais que eu tenha visto essa eficácia na minha experiência clínica, mas dos 17 pacientes que eu tratei, nenhum precisou ir ao pronto-socorro. Além disso, tiveram outros 30 pacientes que eu indiquei o tratamento, porém eles não seguiram o meu protocolo devido a toda a situação da medicação, ficaram com medo de tomar a medicação. E nesse grupo de 30 pacientes com sintomas moderados e mau prognóstico, a gente teve 3 internações hospitalares e 10 idas ao pronto-socorro. Então vamos repetir os números. 200, fala de novo os números. Ao todo foram 90 pacientes que certo. A gente atendeu por telemedicina. Certo. Desses 90, 47 tinham sintomas moderados com mau prognóstico e que teriam necessidade de realizar o tratamento domiciliar. Certo? Certo. Aí, e começaram o tratamento.
Desses, apenas 17 seguiram as minhas orientações e fizeram tratamento domiciliar, conforme eu orientei. Ok. Tiveram 3 pacientes que foram casos graves, que eu não fiz o protocolo domiciliar e encaminhei para o hospital. Mas não entre os 17? Não entre os 17? Não. São 3 separados que eu identifiquei que eram casos mais graves. Aí esse perfil de paciente grave, ele não deve ser tratado em casa. Então, obviamente, Perfeito. eu já direcionei direto para o hospital esses casos. Os pacientes que foram elegíveis para o tratamento domiciliar foram os casos moderados, com mau prognóstico, com evolução desfavorável, que poderiam, com certeza, iriam procurar o pronto-socorro se não tivessem entrado com a medicação. Muito bem. E dos 17, o que aconteceu com os 17 que passaram a ser medicados? Vou contar. Dos 17, 16 tiveram melhora expressiva no 5º dia, com melhora superior a 90% dos sintomas, tá? Ok. Alguns apresentaram efeitos colaterais. Os E efeitos o outro colaterais... peraí, só um minutinho, doutora. Tem um, né? Último. O que aconteceu com ele? Esse paciente, eu passei a medicação para ele, porém ele usava uma medicação que chama Dexilante. Dexilante é uma medicação semelhante a um omeprazol, né? É um protetor gástrico de longa duração. Esse paciente, ele não apresentou tanta melhora quando foi associado o protocolo. Aí, o que aconteceu? Eu dei uma lida na bula do Reuquinol e eu identifiquei que essa medicação que ele usa está na classe dos medicamentos que interagem, diminuindo a absorção do Reuquinol. Aí eu suspendi o Dexilante e ele apresentou melhora depois, assim que eu suspendi o Dexilante. Então, e sobre os efeitos colaterais dos que tiveram? E os efeitos colaterais que você ia falar? A maioria foi náusea e diarreia. Tá, e é um remédio de baixo risco, né? Aplicado há décadas no país. Baixíssimo risco. Na verdade, assim, existe muita especulação sobre a medicação, mas é uma medicação muito antiga. Uma medicação muito antiga, já usada inclusive em gestantes que apresentavam lúpus, né? Então, era uma medicação rotineiramente prescrita para pacientes com problemas reumatológicos há muitos anos, né? O Reuquinol, ele foi sintetizado em 1939. Perfeito. Então, a gente tem o caso, pelo que eu entendi, você aplicou basicamente, na maioria dos casos, de forma quase preventiva. O Hélio fala de ambulatório, mas foi até pré-ambulatório. Na verdade, eu não considero preventivo. Eram casos moderados, com mau prognóstico, com evolução desfavorável. Eu considero como terapêutico. Sim, terapêutico. Mas você recomendaria de forma profilática ou você acha que não? Eu acho que precisa de mais estudo para recomendar de forma profilática, tá? Porém, doutora, não, eu ia perguntar, eu sei que o Rodrigo tem que sair, por isso que... Mas, eu tenho uma tendência, sim, a achar que o benefício compensa o risco. Eu acho que o benefício da profilaxia para profissionais de saúde expostos deve, sim, ser considerado. Essa é uma outra pergunta que eu queria fazer. Deve ser analisado e estudado. Importante. E tem um estudo no Ceará, que já estão fazendo, os colegas do Ceará, eles já estão fazendo um estudo sobre a profilaxia para profissionais de saúde. Eu queria perguntar exatamente sobre isso. Já está sendo estudado, né? Deixa eu pegar um gancho nisso que é importante. Eu entrevistei ontem na rádio o Dr. Roberto Calil Filho, que teve o Covid-19 confirmado e não me respondeu se tomou o hidroxicloroquina. Ele disse que tomei. Você tomou. Eu assumo. Eu tomei, mas isso que eu queria te perguntar, doutora. O doutor Davi Wippe também deu uma entrevista para o Datena, foi perguntada a mesma coisa, ele saiu pela tangente, disse que tomou um coquetel de remédios que recomendaram. Eu coloco a minha cara que eles estão... tá batendo. Mas, pela doutora... vida das pessoas, eu coloco minha cara aqui. Eu, doutora Michele, eu tomei a medicação, eu informei o Cremesp, eu dei a medicação para minha filha, eu informei o Cremesp também quando eu dei a medicação para minha filha. Sua filha é pequenininha. E a pergunta por que você acha que estão escondendo? É medo, porque ainda não tem... Olha, na verdade, assim, eu acho que a maioria dos grandes pesquisadores, eles necessitam de evidências científicas consagradas para defender um certo protocolo. Mas, doutora Michele, uma pergunta. Saiu na semana passada, início da semana passada, um paper
um RCT, um Randomized Clinical Trial, um double blind, né? Duplo cego, padrão supra-sumo da comunidade científico-média, que se chama Efficacy of Hydroxychloroquine in COVID-19 Patients, que foi publicado na New England Journal of Medicine, que é uma das mais reputadas do mundo. Então, eu considero isso, para mim, isso é uma evidência comprovada. Pois certo? O que Agora, precisa mais? Eu não sei. O que as outras pessoas aguardam, eu não sei. O meu papel eu estou fazendo, eu estou tratando os pacientes, entendeu? Eu estou obtendo melhora. Eu zerei os casos no meu condomínio. Eu moro num condomínio e muitos desses pacientes, eles foram expostos nesse condomínio. Então, agora os casos aqui no meu condomínio estão controlados depois que eu entrei com esse protocolo. Inclusive, eu já solicitei financiamento ao Ministério da Saúde para aplicar esse protocolo no SUS, de forma... Doutora, pegando um gancho nisso, você tratou, se eu não me engano, era a Suzy, né, o nome dela, ela permitiu que eu mostrasse o caso dela, então quem está acompanhando agora vai ver. Vamos lá, mostra a Suzy. Da entrevista dela, né? Olha, a Suzy, deixa eu contar a história da Suzy. A Suzy é uma pessoa, uma pessoa muito boa, né? Ela já trabalhou na nossa clínica, inclusive, então eu conheci ela porque ela cobriu férias de uma faxineira que trabalhava na nossa clínica, né? E ela a Suzy, ela permaneceu com um quadro arrastado por 10 dias. Ela foi 4 vezes ao pronto-socorro, teve um quadro de dispneia importante e ela ia voltar novamente ao pronto-socorro. Aí eu falei, não, Suzy, vamos fazer o tratamento, né? E o mais interessante é que a Suzy foi exposta, porque a Suzy, ela estava trabalhando atualmente como cobradora de ônibus, o motorista teve Covid e o ônibus que ela trabalhava era um ônibus com ar-condicionado, né? Então, aí a gente vê a importância da transmissão em ambientes fechados com ar-condicionado. Então, ela é uma pessoa que foi muito exposta. E quanto mais a pessoa é exposta, provavelmente mais cepa ela vai ter circulando e mais viremia ela vai ter apresentar. Isso, pelo menos, eu acredito, né? Agora, não é ainda nada, assim, totalmente comprovado. Mas essa é a minha análise sobre toda essa situação. E aí ela começou o tratamento com a hidroxicloroquina e apresentou um quadro de melhora bem rápido, né? Exponencial. Eu vou mostrar o depoimento dela para todos. Oi, bom dia. Eu sou a Suzete, sou cobradora de ônibus, trabalho de cobradora de ônibus. E eu tô com... Faz uns 20 dias que eu tô com sintoma de coronavírus. Quando foi 15 de março, eu trabalhei com um motorista com um carro de ar-condicionado. E esse motorista estava com muita tosse. Quando foi no dia 18, eu fui trabalhar, ele estava afastado já com suspeita de coronavírus. E depois passou uns dias, eu comecei com muita falta de ar, muita dor de garganta, uma moleza no corpo. Aí fui pro pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro, o médico me atendeu e falou para mim tomar um remédio para dor de garganta e usar bombinha. Fiz esse procedimento por 9 dias e fiquei em isolamento. Tá bom. Quando foi no dia 29 de março, a falta de ar não passava. Eu tomava banho, cansaço para tomar um banho, para andar, para falar, tudo cansava. Fui ao médico de novo. O médico tirou um raio-x do meu pulmão e eu estava com uma pneumonia. Aí ele me passou um antibiótico me tomar durante 5 dias e dipirona se eu tivesse febre. Tá bom. Fiquei 5 dias tomando esse antibiótico. Quando foi sexta-feira agora, eu comecei a ficar com muita falta de ar de novo. Não consegui nem dormir à noite, tanta falta de ar.
Fui pro pronto-socorro de novo na sexta de manhã. E aí tô aqui. Fui pra sexta-feira de manhã lá no pronto-socorro de novo. Ele tirou outra radiografia, raio-x, né? E outro raio-x. E eu tava com a pneumonia mais espalhada no pulmão. Tava pior a minha pneumonia. Aí o que ele fez? Me passou outro medicamento, mais forte que aquele que eu tava tomando. E durante 7 dias. Tá bom. Fiquei. Mas aí eu tive um anjo na minha vida, que foi a doutora Michele, que eu conversei com ela, falei para ela o que eu estava sentindo, todos os sintomas. Ela me fez um questionamento, tudo, que desde quando eu estava assim e tal. Passei tudo para ela, dei todo o diagnóstico para ela. E hoje é domingo. Aí quando foi na sexta-feira à noite, meu marido foi buscar esse medicamento com ela. Se eu te falar que esse remédio que ela me passou é milagroso, vocês nunca acreditam. Hoje eu tô bem melhor, tomei banho agora e não tô me sentindo cansada. Pra falar, eu tava ofegante até demais, hoje eu já não tô tanto. Então tem 3 dias que eu tô tomando esse remédio e eu estou me sentindo super bem. Esse é um remédio milagroso, tá? E hoje eu tô me sentindo, não tenho mais disposição, não tô com aquela indisposição no corpo que nem eu tava, hoje eu não tô. Eu tô muito bem. Do que eu tava, eu tô muito bem. Tá? Eu só tenho a agradecer a doutora Michele. Esse medicamento que ela me passou é maravilhoso. É só isso. Obrigada, viu? E máscara, doutora, a senhora falou agora que também essa questão de ambientes fechados, o ar fechado circulando. A máscara no início a OMS foi ética, agora já está reconhecendo a importância. Eu acho assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e avaliar muitos fatores na questão da máscara. Primeiro, o fator de contaminação. Aquela máscara que a pessoa comprou ali na farmácia, será que ela tem um grau de contaminação na máscara? Você entende? Então, assim, o que é importante? É importante que essas máscaras elas sejam higienizadas adequadamente antes da utilização. Isso é muito importante, porque às vezes, a própria máscara, se for uma máscara fabricada por uma pessoa que estava sem máscara, pode ser uma máscara contaminada. A gente não tem certeza ainda sobre isso. Então, as máscaras, elas devem ser utilizadas se elas forem higienizadas adequadamente antes. Tá certo. Hélio, quer fazer mais alguma pergunta? Não, tô bem, Rodrigo, tá ótimo. Tá. Então tá, esse estudo seu vai ser publicado, doutora? Vai, a gente está preparando ele para publicação, eu estou nos dados finais, né? A gente ainda precisa passar ele para o inglês, porque eu quero publicar ele internacionalmente, mas eu vou liberar, como eu liberei todos os dados preliminares, eu vou liberar o estudo piloto preliminar também, e inclusive o pessoal da França, a equipe do Didier Raoult, está solicitando que eu libere, porque ninguém tem um estudo que os pacientes foram tratados dessa forma, né? E o Ministério da Saúde... é o primeiro... parabéns pela coragem também, né? Porque tem muitas restrições, pelo visto. Na verdade, assim, o que eu faço? Eu faço o possível dentro das minhas possibilidades. Eu não faço o que seria o ideal. A gente tem o que seria ideal cientificamente de ser feito, mas a gente tem também o que é possível ser feito dentro da nossa própria realidade. Então, eu fiz o que poderia ser feito dentro da minha realidade. Isso, e é um quadro de pandemia, afinal de contas, estamos relaxando o protocolo em tudo que é área. Na economia, na liberdade, os estados tomando decisões policialescas de confinamento. Então, acho que é razoável se admitir que se relaxe um pouco os protocolos de ultra rigor. Na verdade, eu acho que não é uma questão de relaxar protocolo, né? Eu acho que, assim, se fosse uma situação distinta, que a gente fosse testar, de repente, um medicamento para acne, né, antes da pandemia, todos os protocolos devem ser seguidos. Sim. Mas agora, né, a gente está numa situação que pessoas estão morrendo. Então, se tem uma medicação que aparentemente é eficaz
atua rapidamente, reverte a gravidade do quadro, por que não usar? Tá certo. Vamos Então, só para fechar, doutora, só para morrerem. fechar, você é da opinião de que o ministro Luiz Henrique Mandetta deveria autorizar o uso da hidroxicloroquina, mesmo Sim. antes dos quadros graves? Sim, o certo, na minha opinião, é que a venda seja realizada com receita especial de controle especial nas farmácias, conforme a venda antigamente de antibióticos era realizada. Então, é uma medicação que tem que ter um certo cuidado, mas que pode ser vendida com receita de controle especial nas farmácias. E eu acredito que ela tem que ser disponibilizada para o SUS através de uma reformulação da estratégia de atendimento. E nessa reformulação, o que eu espero? Eu espero que o posto leve o remédio para a pessoa. Tá ótimo, tudo bem. Doutora Michele, muito obrigado pelos esclarecimentos aí, boa sorte nessa batalha, nessa luta. Eu só queria frisar mais uma coisa importante, que não é só levar o remédio para a pessoa, é monitorar, ligar todo dia para o paciente, entender o que está acontecendo, entendeu? Isso é o importante, é o vínculo médico-paciente. Esse vínculo ele pode permanecer mesmo por telemedicina, entendeu? A gente pode controlar vários aspectos, pode controlar a respiração, pode controlar muitos, na verdade 90% da situação ela pode ser controlada por telemedicina. Doutora, muito obrigado pela sua coragem, pelo seu empenho em lidar com essa crise muito urgente do Brasil, viu? Obrigado. E eu não vou descansar enquanto tiverem pessoas doentes. Enquanto tiverem pessoas doentes, eu estarei aqui dando minha cara a tapa para as pessoas serem tratadas. Obrigado, é a vocação do médico mesmo. Muito obrigado, doutora Michele, até a próxima. Tchau. Rodrigo. Posso só fazer a última observação? Claro. Teve um convênio, né, que, assim, enquanto todos os convênios viraram as costas para a clínica, na questão da telemedicina e na questão do tratamento, teve um convênio que nos ajudou e que foi um parceiro muito grande, que foi a Allianz Saúde. E eu queria agradecer também a doutora Georgina Magalhães, que possibilitou e acreditou no nosso trabalho e confiou no trabalho da nossa equipe médica. Tudo bom, recado dado. Muito obrigado, doutora. Até a próxima. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tudo de bom.